A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Espero que esteja tudo bem com você. Hoje é o dia 61 da nossa leitura anual. Fique conosco. Amados, nós estamos lendo o livro de Deuteronômio e a nossa porção diária de hoje se encontra no capítulo 12 até o capítulo 14, tá bom? Se você não leu, faça aí a sua leitura, né? Separe um tempinho no seu dia e será muito bom. O nosso texto devocional se encontra no capítulo 13, tá bom? E nós vamos ler do verso 1 ao 3 para a nossa meditação. Diz assim a palavra do Senhor: Se aparecer no meio de vocês um profeta ou sonhador e anunciar um sinal ou prodígio, e se acontecer esse sinal ou prodígio de que ele falou, e ele disser: vamos seguir e adorar outros deuses, deuses esses que vocês não conheceram, não deem ouvidos às palavras desse profeta ou sonhador, porque o Senhor, seu Deus, está pondo vocês à prova, para saber se vocês amam o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. Amém? Amados, a porção diária de hoje, ela vai continuar falando sobre alguns preceitos que Deus queria que Israel continuasse guardando, né? Alguns cuidados, alguns zelos. E ele começa falando lá no capítulo 12, é muito importante você ler, porque lá no capítulo 12 ele vai falar sobre um local do culto verdadeiro que o povo de Israel deveria prestar, certo? Por que ele vai falar sobre isso? Porque a terra em que eles estavam entrando, as pessoas adoravam os seus deuses, muitas das vezes, diante de árvores, de imagens, de estátuas, né? Então, uma palavra que você vai encontrar muito na Bíblia são os postes ídolos, que seriam troncos de árvores, ou até mesmo árvores esculpidas com a imagem dos seus deuses, tá bom? E eles não deveriam adorar a Deus nesses locais. Haveria um local correto, determinado por Deus, e era ali que eles deveriam adorar. Ainda no capítulo 12, ele vai falar contra a idolatria, e eu não vou entrar nesse assunto porque nós já falamos muito sobre isso, né? No capítulo 13, nós temos aqui o devocional de hoje, né? Já nós vamos trabalhar ele. E lá no capítulo 14, ele vai falar sobre algumas coisas importantes, como por exemplo, a não mutilação. Ou seja, Deus não fica contente com pessoas que se cortam ou que se autoflagelam, né? Isso não é legal. E depois ele vai falar sobre as leis de animais impuros e animais puros, que também nós já falamos, né? Existe uma regra de animais que esse povo poderia comer, como por exemplo, se eles fossem comer carne vermelha, a carne do porco, por exemplo, eles não poderiam comer, certo? No meio das aves, eles não poderiam comer, por exemplo, o urubu, a águia, que são animais que têm o costume de comer a carniça, né? E eles não podem também comer coisas que estavam mortas já, certo? Outra coisa também que eles não poderiam fazer era consumir o sangue da carne vermelha, certo? E por último, o capítulo 14 vai terminar falando sobre a excelência dos dízimos, que eles não deveriam deixar os dízimos sem devolver ao Senhor, porque o levita, que não tinha possessão terrena, dependia desses cuidados para que se mantesse de pé. Amém? Mas lá no nosso devocional, ele está exatamente no meio de todos esses assuntos, porque realmente ele aparenta ser um ponto de equilíbrio sobre esses assuntos. Ele vai falar algo interessante. Se você prestou bem atenção na leitura que a gente fez, ele disse: se aparecer no meio de vocês um profeta. Ele não disse que essa pessoa, que esse personagem, ou que esse homem que apareceria, seria um falso profeta. Ele disse: se aparecer no meio de vocês um profeta, ou se aparecer no meio de vocês um sonhador. O que seria um sonhador? Aquela pessoa que tem visões, aquela pessoa que sonha com muitas coisas e que esses sonhos teriam ali uma mensagem, um significado, correto? É muito comum isso em nossos dias. Nem todo sonho que a gente sonha é algo de Deus, mas existem sonhos que nós temos que realmente é uma mensagem ali de Deus para os nossos corações. E podem ser mensagens também que não sejam de Deus.
E ele está dizendo que esse tipo de pessoas, se aparecer no meio deles e operar sinais e maravilhas, eles deveriam tomar cuidado, mesmo essa pessoa operando sinais e maravilhas, certo? Por que eles deveriam tomar cuidado? Porque se essa pessoa, mesmo operando sinais e maravilhas, prodígios, se essa pessoa aparecer com uma pregação, com uma mensagem, com um evangelho, certo? Que é uma boa notícia, diferente do que eles estavam aprendendo, eles não deveriam seguir. Pastor, não é isso que está dizendo aí não. É sim, olha, leia comigo. Se aparecer no meio de vocês um profeta ou um sonhador e anunciar um sinal ou um prodígio, e se acontecer esse sinal ou prodígio de que ele falou e ele disser, agora vai entrar onde ele prega, onde ele fala, onde ele ensina. O que? Vamos seguir e adorar outros deuses. Então ele está falando de uma pessoa que opera sinais, que opera prodígios, mas que o foco da sua adoração, o foco da sua mensagem é a idolatria ou a pregação de outros deuses, certo? De outros senhores. Deus está falando para Israel não seguir esse tipo de pessoas, correto, amados? Irmãos, aqui é um assunto muito delicado, mas também é um assunto muito sério, muito importante. Por quê? Estamos abarrotados de pessoas que falam que são homens de Deus, que são mulheres de Deus, que são profetas, que são pastores, que são líderes espirituais, que são mestres, certo? Que são sacerdotes, mas que a mensagem da sua boca não tem a ver com a palavra de Deus, certo? Eles estimulam as pessoas a adorarem outras coisas, a venerarem outras coisas, a orarem a outros nomes e a outras pessoas. Além do mais, também tem pessoas que se fazem de altos senhores, ou seja, olha, você precisa receber a oração de mim, olha, você precisa ir na minha igreja, olha, é porque eu tenho uma mensagem diferente para você, sabe? Quando a pessoa começa a se colocar no centro, ser ela a perfeccionista, como se somente ela tivesse a mensagem de Deus, tome cuidado, tome muito cuidado. Se você continuar lendo esse texto, ele vai depois mudar a pessoa com a mensagem. Ele fala que pode ser teu irmão, ele fala que pode ser a tua filha, ele fala que pode ser o teu parente mais chegado, ou pode ser o seu melhor amigo, trazendo uma mensagem que não é uma mensagem bíblica, que não é uma mensagem evangelística de Deus, de Cristo Jesus. Amém? Lembre do Shema. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor, somente a Ele adorarás e somente a Ele prestarás culto. E agora Deus mais uma vez vai falar isso para eles, porque muitas pessoas falam assim, não, mas olha lá, a igreja fulano de tal opera milagre, então Deus está lá. Outros falam assim, não, mas você viu, eu orei ao fulano, orei ao Beltrano, orei ao nome tal, ao nome B, e Deus operou um milagre. Não, nós temos que tomar um cuidado muito grande, amados, certo? Nós temos que lembrar que os magos do Egito também transformaram seus cajados em serpente. Certo? Nós temos que lembrar que Balaão, que era um falso profeta, ele profetizou coisas que aconteceram. Certo? Balaão teve visão de Cristo. Nós temos que tomar um cuidado porque, vou dar exemplo aqui, o anticristo, ele vai operar sinais e maravilhas. Então, se você for movido somente por sinais, por prodígios, a tendência é você ser muito enganado. Então, não é porque alguém foi curado, não é porque aconteceu algum milagre, que é aquela pessoa ou aquela mensagem de Deus, certo? Se a mensagem que essa pessoa está enviando para o seu coração te estimula a adorar um homem, adorar outro nome que não seja o de Jesus, você deve tomar um cuidado muito grande. Amém? E ele vai dizer mais, que esse tipo de mensagem é uma mensagem maldita, correto? Lá na carta aos Gálatas, Paulo vai chamar isso de anátema ou maldição. Então nós temos que tomar um cuidado muito grande, amém, amados? Para não sermos amaldiçoados quando pessoas pregam um evangelho falso para nós. O texto aqui, no verso 3, diz assim, não dê ouvidos às palavras desse profeta ou sonhador. Olha o que ele vai dizer. Porque o Senhor, seu Deus, está pondo vocês à prova para saber se vocês amam o Senhor. Então ele está dizendo que esse tipo de pessoas vai aparecer.
esse tipo de mensagem vai acontecer, e esse tipo de sinal vai acontecer comigo e vai acontecer com você. E o próprio Deus está enviando esse tipo de pessoas. Por quê? Dessa forma, Deus pode provar o meu coração, para ver se eu creio em todo espírito ou se eu não creio em todo espírito. Para ver se eu creio em toda mensagem ou se eu não creio em toda mensagem. Amém, amados? Então não seja simplesmente induzido por sinais. Não seja simplesmente induzido, mas operou o milagre, então é de Deus. Não, nem sempre é de Deus. Amém? Tome cuidado, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Amém? Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e eu quero orar juntamente com você nessa manhã. Feche seus olhos, ore comigo, por favor, e vamos clamar o nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós oramos a Ti, Senhor, hoje, por uma mensagem muito cautelosa, uma mensagem que nos adverte a guardarmos o nosso coração e a termos paciência ao tirarmos conclusões precipitadas sobre certos homens e mulheres e suas mensagens. A Tua palavra disse aqui, Senhor, que ainda que esse profeta ou sonhador operar sinais, não significa que ele é um homem de Deus ou uma mulher de Deus. E eu tenho que tomar um cuidado muito grande ao acreditar nesse tipo de pessoas. Porque se a sua mensagem me levar a adorar alguém que não seja o Senhor, o nosso Deus, isso pode trazer para mim maldição. E o Senhor pode reprovar o meu coração. Então, Senhor, limpa o meu coração de toda mentira e nos ajude, Senhor, a termos maturidade para crermos e aceitarmos somente a sua verdade, que está contida na sua palavra. Abençoa o teu servo, abençoa a tua serva que acompanha agora esse devocional, ilumina sua mente para que eles também sejam abençoados e não venham ser enganados. É assim que nós te pedimos e te agradecemos, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Se você tem gostado desse trabalho, deixe o seu like, por favor. Compartilhe com alguém esse vídeo, abençoe a vida de alguém com essa mensagem, estimule alguém a ouvir a mensagem de Deus. E se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho e assim todas as manhãs você terá um devocional e uma oração pela tua vida. Fique com Deus e uma ótima sexta-feira a todos.